ouvir já há muito tempo, né? Tá tudo preparado, assim que ele começar a falar, ele vai falar aqui na Band, em todo o setor de comunicação da Band. Tá, vamos lá, o presidente está aparentemente tranquilo e tomara que ele passe essa tranquilidade à nação. Vamos ouvir. Chamamento nos últimos tempos, né? General Braga Neto, o candidato a vice com o presidente da República, está perguntando se está tudo ok. Está tudo ok. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Olha, eu como você estamos boquiabertos aqui. Eu não entendi absolutamente, eu estava esperando o resto do discurso. Foi um discurso que teve começo, ameaçou ter meio, mas não teve fim, né? O Ciro Nogueira está falando ali, não sei se ele está falando, vamos ver o que o Ciro Nogueira está falando. O presidente Jair Bolsonaro me autorizou. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país. Olha, ele não pediu para levantar os bloqueios, eu pensei que ele pedisse isso imediatamente. Ele só condenou os métodos que estão sendo utilizados, que são parecidos com os métodos de esquerda. A única coisa que me deixou um pouco mais tranquilo foi o que o Ciro Nogueira falou agora, que vai dar sequência ao processo de transição. Não é? Ele agradeceu os 58 milhões de votos, disse que não se deve fazer que esses seus correligionários, que esses cidadãos que votaram nele se utilizem dos métodos utilizados pela esquerda, que são exatamente métodos de fechar as pistas. Mas foi muito dúbio o discurso do presidente, não foi claro, ele deveria ter sido claro. Eu gostaria que, de repente, fossem levantadas as barreiras
os bloqueios das estradas brasileiras. Não acho que isso seja o suficiente para que as pessoas entendam e suspendam os bloqueios. De forma alguma. Deveria ter sido mais contundente o presidente. Eu não entendi bem o discurso dele. O complemento do Ciro Nogueira foi claro. O Ciro foi o cara que, quando entrou na campanha do presidente Jair Bolsonaro, foi o cara que deu um tom mais abaixo do presidente, tentou baixar a bola do presidente naqueles discursos que ele pronunciava à nação. O que me deixa tranquilo, agora seria importante ouvirmos o Ciro Nogueira, né? Porque o presidente não vai falar mesmo, mas o Ciro diz que ele está autorizado, quando provocado, a começar o governo de transição, o que significa que o presidente Jair Bolsonaro reconhece a derrota nas urnas. Ele não falou isso em nenhum momento, só diz que essas manifestações elas demonstram a insatisfação de parte do país. É claro que parte do país está insatisfeita. Metade do país votou nele e a outra metade, mais um, votou no Lula. Então, democraticamente, o Lula está eleito. Que a outra parte esteja insatisfeita sempre vai estar, porque uma das partes sempre perde. É uma disputa, não é? É uma disputa entre dois candidatos e um perde. Ele ganhou por pouco, mas ganhou o Lula. Não é? É uma parte mais um. Então, ele é o presidente eleito. Ele não admitiu a derrota, ele simplesmente achou que esses métodos aqui não são os métodos que devem ser utilizados democraticamente pelo governo que ele diz democrata, que é o governo dele, mas em nenhum momento ele mandou levantar os bloqueios que existem aí no Brasil. Eu não acho que isso vai colaborar em muita coisa para que os bloqueios sejam suspensos. Não acho que isso vai colaborar. Agora, o recado do Ciro, né, é o recado claro que o presidente deveria ter dado pela sua própria voz. Né? Vamos levantar as barreiras porque nós reconhecemos a derrota. O Ciro, quando fala que vai iniciar o processo de transição, é porque o presidente Bolsonaro aceitou a derrota, que ele mesmo não disse. Ficaria muito mais correto na boca do presidente dizer isso do que o líder do governo, o Ciro Nogueira, que é um dos líderes do governo, um dos caras mais próximos do presidente Jair Bolsonaro, mas que foi a parte mais tranquilizadora que nós ouvimos até agora de um país que está praticamente parando ou parado. Boa parte do Brasil está paralisada. A palavra de ordem do presidente deveria ter sido: levantem esses bloqueios que eles são ilegais. Ele deixou claro que ele não concorda com os bloqueios, apesar de que concorda com as manifestações. Isso é coisa do inimigo. O inimigo faz isso, mas não falou: saiam das estradas porque vocês estão prejudicando o Brasil. O Ciro deu o tom que o presidente não admitiu em momento nenhum que perdeu as eleições, mas o Ciro deu o tom que, começando, autorizado pelo presidente, começando o processo de transição, o presidente assume que perdeu as eleições. É um avanço? É um avanço, mas é muito tênue e muito pequeno perto da grandeza do problema que nós estamos enfrentando nas estradas brasileiras. Resta saber como é que esse povão que está ainda bloqueando as estradas brasileiras vai reagir. É o que a gente está esperando. É o que a gente está esperando. Eu vou até tentar ligar para o Ciro aqui. Eu duvido que ele vá falar alguma coisa. O presidente não vai falar mesmo. Tá? Agora, todo mundo ficou de queixo caído. Ficaram 2h30 esperando o presidente falar e o discurso começou, ameaçou ir para o meio e não chegou no fim. Simplesmente não chegou no fim. A palavra final foi do Ciro e foi a palavra mais importante até agora da nação, de que assim que a presidente do PT oficializar, já foi oficializado o Alckmin como o representante do PT no governo de transição, o Ciro começa a fazer o governo de transição. É um reconhecimento de derrota? Mas de uma forma disfarçada, não clara e que, mesmo assim, prejudica, sinceramente, a democracia. Né? Isso é melhor que nada? É muito melhor que nada. Mas merecia muito mais a democracia brasileira, que é uma democracia que vai se consolidando, dando mostras que está perto de ser
uma das grandes democracias do mundo. Esse é o grande detalhe. Mas na palavra do senador Ciro Nogueira, ele está aí, Garrafa? Ele está aí, por que você botou o senador Ciro Nogueira? Eu não entendi. Não, o contato eu já tenho do Ciro Nogueira. Eu já tenho o contato aqui do senador Ciro Nogueira. Eu vou ligar para o Ciro Nogueira, porque o Ciro foi do Ciro Nogueira a palavra mais contundente ali, pronunciamento mais contundente. Mas esperava-se, não é, que pelo menos o presidente Jair Bolsonaro dissesse o seguinte: olha, vamos levantar os bloqueios das estradas aí, já que ele os considera ilegais como os do inimigo, do PT, ele devia ter deixado bem claro para os manifestantes levantar os bloqueios. Vamos ver o resultado, se as pessoas entenderam o que o presidente quis falar. Ele reconheceu a derrota não na própria fala, mas na fala do Ciro. Pois não, Caian Messina? Exatamente, Datena. E olha, foi uma decepção, né? É um balde de água. Quase caí sentado aqui. Um discurso. Eu quase caí sentado. Pois é, eu também. Eu tava até com medo de estar no ar, porque eu fiz até uma careta, assim, tipo, olha, nossa, eu esperava, né? Assim como todo mundo, inclusive todo o mundo político, né? Não só no Brasil, mas lá fora, todo mundo esperava realmente algo mais elaborado. Mas o que eu posso dizer para você e para os nossos queridos telespectadores, Datena, é que se o presidente foi sucinto, né, nesse discurso, nesse pronunciamento, foi muito difícil chegar até lá. O simples fato dele ter falado, né, para o entorno ali do presidente Bolsonaro já é uma vitória, porque inclusive eu posso dar essa informação para vocês, né? O almirante Flávio, né, que é um dos mais próximos ali do presidente Bolsonaro, chegou a fazer ali um esboço de um discurso, exatamente, ele começou a fazer um esboço de um discurso, né? Aí o ministro Ciro também ajudou ali, Fábio Faria, os filhos do presidente Bolsonaro, e no fim, né, o presidente pegou ali o discurso e ele mesmo, quase que de próprio punho, pegou uma palavra aqui, outra ali e deu no que deu, né? O fato, Datena, é que o presidente segue contrariado, o presidente não está disposto a falar publicamente, como ficou absolutamente cristalino, né, que ele foi derrotado em nenhum momento, pelas urnas. O Caian, vamos bater papo aqui, em nenhum momento ele admitiu a derrota. Quando ele foi embora... Exatamente, não vai fazer. Inclusive cortaram a imagem. Quando ele foi embora, eu falei, cadê o fim do livro? Ele agradeceu, como eu previa, ele agradeceu 58 milhões de votos, disse que é democrata, disse que respeita manifestações, mas que essas manifestações são manifestações típicas do inimigo, que ocupa pistas e tal, e que ele não concorda com essas manifestações. Mas deveria ter ido mais além, porque o problema criado por ele desse silêncio de 3 dias é um problemão que o Brasil tem que resolver. Só com essas frases não acho que na realidade vai resolver. Porque vai demorar para o povo entender que de repente ele está dizendo que isso aqui é ilegal e que não se deve proibir o direito de ir e vir das pessoas, que é constitucional. Em outras palavras, ele falou, sai daí da estrada, mas vai saber se o povão vai entender. Ele tinha que falar claramente, por favor, desobstruam as estradas, porque vocês estão prejudicando a democracia, estão prejudicando gente que precisa trafegar pelas estradas. O Brasil é um país eminentemente de malha viária, não temos malha ferroviária, tem comida estragando e tem gente morrendo de fome, tem remédio que não chega ao seu destino e está faltando remédio, tem gente morrendo no meio da estrada, precisando de atendimento em grandes centros, tem escoamento e abastecimento das cidades, já está começando a faltar combustível em boa parte do país. Por isso o presidente, me parece mesmo, tem editado o discurso de alguém ou de várias pessoas, só que ele editou demais, ele cortou coisas demais. O recado claro, primeiro que o recado claro que ele devia ter dado é que ele reconhece o resultado das eleições. Ele não disse que reconheceu, agradeceu os 58 milhões de votos, o que ele fez muito bem. E inclusive ele sai grande dessas eleições, sai um pouco menor depois dessa paralisação desnecessária que, quero crer, foi provocada por ele mesmo. Não foi manifestação simples e popular. Se ele fica quieto, não reconhece a derrota, o povo fala, opa, talvez pode se dar um golpe aí.
né? Pode-se gerar uma expectativa de golpistas, e golpe não cabe mais em lugar nenhum. Tanto que os assessores militares do presidente, as Forças Armadas que defendem o povo brasileiro de agressão externa, até interna, quando a polícia não dá conta, não é? Por GLO ou coisa parecida, as Forças Armadas entendem muito bem que o papel delas não é um papel de governo. Quem quer que seja o presidente militar ou civil, gente das Forças Armadas disse ao presidente: presidente, nós temos que baixar o tom. Presidente, não é hora para a gente provocar uma rebelião. Parlamentares são como o Ciro, como o Valdemar, como o Lira, que foi o primeiro a reconhecer a derrota, parlamentares como a Damares, que foi muito próxima do presidente, eleita, e vários outros parlamentares